Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. É um prazer tê-lo novamente conosco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre importação de fertilizantes. Vamos conversar sobre um estudo do IPEA que mostra uma radiografia ambiental do Brasil. Vamos falar da pecuária brasileira e também da pecuária americana. Vamos comentar sobre os mercados do boi gordo e do trigo. E vamos conversar sobre a mastite, doença que pode provocar perdas de até 14 milhões de litros de leite. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a importação de fertilizantes. A espera para descarregar fertilizantes nos portos de Paranaguá e Antonina já chegam a 60 dias. Ao todo, são 22 navios com mais de 644 mil toneladas do produto que não conseguem entrar no mercado brasileiro. Apesar do movimento de greve de auditores da Receita Federal, a fila de espera em Paranaguá e Antonina não tem relação com o protesto. O movimento de compras antecipadas de fertilizantes elevou o ritmo de importações no porto, que vem crescendo desde o início do ano. Além disso, a guerra na Ucrânia, que impactou o mercado mundial de fertilizantes, tem relação com o cenário, segundo a Portos do Paraná, empresa que administra os dois terminais. Neste momento, agora, 5 navios estão descarregando fertilizantes e mais 4 estão programados para os próximos dias. Ainda de acordo com a empresa portuária, no cais público do Porto de Paranaguá, são 3 berços preferenciais para os navios carregados de fertilizantes. Os navios com esse tipo de carga ainda podem atracar e descarregar por qualquer outro berço do cais público que não esteja ocupado. E agora vamos falar um pouquinho sobre um estudo do IPEA, que mostra a radiografia ambiental do Brasil. A economia de baixo carbono é um sistema que fomenta o uso racional de recursos naturais na busca de ter menor impacto possível no meio ambiente, reduzindo ou eliminando a emissão de gases do efeito estufa. A redução das emissões desses gases está prevista em metas assumidas pelo Brasil em acordos internacionais. E, de acordo com o estudo, indicadores de produtividade e sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, mostra que o Brasil vem aumentando continuamente a sua produtividade, principalmente dentro da agropecuária, é claro, e ao mesmo tempo conseguindo se destacar na economia de baixo carbono e preservar, em razão da melhoria dos índices de eficiência técnica produtiva no setor. A produção agropecuária brasileira por unidade de emissão de gases de efeito estufa também vem crescendo ao longo das últimas 2 décadas, segundo o estudo do IPEA. Ou seja, a produção aumenta ao passo que diminui a emissão de gás carbônico na atmosfera. E o texto do IPEA cita ainda que o país é um dos poucos no mundo que implementaram regras mais rígidas no uso da terra em áreas de preservação. A legislação brasileira tem potencial de impulsionar o uso eficiente dos recursos produtivos e se tornar um instrumento efetivo na sustentabilidade ambiental. A publicação do IPEA registra que a expansão da área de produção agropecuária com tecnologias e práticas sustentáveis atingiu 154% da meta fixada no Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação da economia de baixa emissão de carbono na agricultura, que é o Plano ABC. Esse plano é uma política pública composta por programas com ações a serem realizadas para a adoção das tecnologias de produção sustentáveis. A meta de mitigação da emissão de dióxido de carbono, que é o CO2, na atmosfera,
que é um dos causadores do efeito estufa, também foi superada e atingiu o equivalente a 113%. E agora eu vou conversar com o Gustavo Ferro. O Gustavo é o diretor da unidade de corte, pecuária de corte, da Campo Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema muito interessante. É claro que nós vamos falar sobre pecuária de corte. Gustavo Ferro, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bom dia em tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que é pecuária de corte. Bom dia, Toninho. Tudo bom? Bom dia a todos. Tudo jóia. Então tá bom. O Gustavo chegou agora recentemente de uma viagem técnica lá nos Estados Unidos, no Texas, onde ele foi conhecer lá como é que são feitos os confinamentos, alimentação, manejo, enfim, toda a sistemática americana na produção de pecuária de corte. É óbvio que nós não vamos falar disso hoje, mas na próxima oportunidade, talvez daqui uma semana, nós estaremos falando sobre isso, que é algo fantástico. Os cruzamentos entre raças que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, você vai ver nessa próxima entrevista que eu vou fazer com o Gustavo. Mas hoje nós vamos falar o seguinte: basicamente a seca já está aqui na região centro-oeste. As portas estão abrindo para essa nova estação. E aí vem aquela clássica pergunta: você tem bezerro na sua fazenda, garrote, vaca? Como é que está a sua situação na sua propriedade agora nessa entrada de seca e o que fazer? Né, Gustavo? É complicado, né? É isso aí. Mas a oportunidade está aí. Nós estamos num momento crucial para a tomada de decisão. Sim. Certo? Então, na fazenda hoje, a realidade é a seguinte: nós temos animais no quase terminando, bois, né? Com 480, 450 quilos, esse boi está quase, mas se a gente manter no pasto, sem uma estratégia nutricional adequada, ele sai do quase. Esse animal vai bater na trave e vai passar seca pesado, o que aumenta muito o custo de produção. E não vai para o abate e prejuízo no bolso. Sim, e além de aumentar muito a lotação num período crítico, que é o período da seca aqui no centro-oeste. Tá. Outra realidade também, outro tipo de animal que nós temos aqui a vacada. A vacada está desmamando agora. Eu preciso recuperar a score dessas vacas para que ela tenha uma programação fetal satisfatória. E é muito melhor eu recuperar o score agora do que deixar para recuperar no duro da seca. Então, as estratégias nutricionais agora falam mais alto. Você falou um negócio altamente fundamental. Eu tenho uma vacada, essa vacada está desmamando agora. O que eu vou fazer com ela? Deixo do jeito que está e dou um salzinho, como muita gente faz? Ou eu dou uma turbinada nessa vaca para ela aguentar a seca todinha e ter aí uma condição corporal para emprenhar novamente? Nós temos uma grande vantagem nessa vaca agora. Por quê? Normalmente essa vaca está ou no terço inicial ou no terço médio de gestação, certo? Então, é interessante, quando eu incremento a nutrição nesse animal, vai usar para a reserva corporal dela e não para crescimento de bezerro. Além do que, eu ainda tenho uma condição de pasto relativamente favorável quando eu comparo com o período da seca. Meu investimento é menor. Então, eu recupero o score desse animal agora e dou manutenção no período da seca. Melhoro a condição fetal desse animal e chego com esse animal na pré-estação, lá no final do ano, com a condição de score muito mais favorável. Quer dizer, eu tenho um animal, eu ganho 2 animais em situações boas, que é a vaca e o bezerro. Sim, nós vamos comentar muito sobre isso na próxima semana, quando a gente falar sobre o nosso tour, onde a gente teve muito em pecuária de corte nas universidades e nas pesquisas, mas para adiantar o seguinte: o momento adequado para eu intervir na pecuária de corte é na fase fetal. É o mais lucrativo. Quer dizer, resumindo, o bezerro sai gordo, né? Nasce gordo, nasce bom, nasce perfeito. O bezerro, só para vocês terem uma ideia, o rendimento do seu boi gordo, na hora que você vai abater, ele é construído lá na barriga da vaca. Se você não tratar bem da sua vaca, quando ela está com o bezerro lá dentro, é um abraço esse animal que você vai parir aí na sua fazenda. Quer dizer, poderia ter um animal aí com 20%, 30% a mais de uma condição corpórea melhor
e você vai ter um bezerro, às vezes, pesando aí 150, 170 quilos no máximo. É isso aí. Então, quer dizer, desmamado, né? Isso mesmo. E não adianta, eu posso fazer o que for com ele lá depois, porque a quantidade de fibra muscular dele vai estar reduzida. Eu já prejudiquei ele na gestação, lá na fase fetal. E resumindo, agora é um momento muito interessante para que a gente possa conversar estratégias e agir no momento correto, que é agora. Então, seja em boi gordo, seja em animais que vão para o confinamento, é fundamental agora fazer um pré-condicionamento para esses animais que vão no confinamento, eu já adaptar ele, ensinar ele a comer no coxo, adaptar ele a amido, porque quando ele entra no confinamento, ele já entra ganhando peso. Então, esse momento agora é um ponto de atenção que todo pecuarista de gado de corte deve estar atento e procurar uma boa orientação para a melhor estratégia da sua propriedade. Nós temos visto aí muita gente que pega o animal no pasto e já fecha logo de uma vez, tem que ter uma adaptação, a coisa não é brusca desse jeito, já foi essa época, as condições hoje são totalmente diferentes. Hoje, de maneira geral, um animal não pode mais ficar mais do que um ano na sua propriedade para você abatê-lo. Nós estamos falando em diária de confinamento na ordem de R$20, R$21, um animal de 500 quilos. Então, se eu for adaptar o animal com a dieta de R$20, eu gastar 14, 15 dias para adaptar o animal com esse valor dessa dieta, é muito mais interessante eu fazer essa adaptação no pasto. Outra questão fundamental é o manejo profilático. Sim. Na maioria dos confinamentos, infelizmente, nós fazemos um manejo profilático, que é as vacinas, vermífugos, no momento que eu vou fechar esse animal. É errado. E nós sabemos que a resposta imunológica é muito menor devido ao estresse. Então, nós podemos antecipar isso, fazer 20, 30 dias antes, porque nós teremos uma resposta muito mais satisfatória. Bom, você que está nos acompanhando, seria muito interessante você, independente de se você tem bezerro, vaca, boi, garrote, seja lá o que for. E se você tiver com dúvidas, ligue lá na Campo Nutrição Animal, bate um papo, procura o Gustavo. É só entrar no Google aí, põe lá Campo Nutrição, você vai achar o telefone. Entra lá, bate um papo, não perca tempo não, porque dinheiro vale muito e hoje dinheiro está muito caro. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E semana que vem nós estamos juntos aqui para falar da viagem que vocês fizeram lá no Texas, ok? É isso aí, eu que agradeço. Nós temos muita novidade. Nós estivemos dentro do centro de pesquisa. Como diz, né? Bebemos água limpa. E estamos aqui para compartilhar a informação com todos. Se Deus quiser. Gustavo, muito obrigado e um abraço. Abraço, com Deus. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado do boi, vamos conversar também sobre a cultura e o mercado do trigo e vamos falar sobre uma doença complicada na produção de leite, que é a mastite. Nós voltamos já, é um minuto só. Domingo, dia 1º de maio, tem Festa do Trabalhador em Aparecida de Goiânia. A partir das 3 horas da tarde, na Praça da Avenida Tropical, setor Garavelo, com shows de Renan e Raí. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou. Jefferson Moraes. Você tá aí, ela tá aqui. DJ Ney Magrini. Não dorme não que eu vou chegando e vai. Sorteio de 3 motos Yamaha Nel. 10 vale compras de R$1.000 cada. E mais um caminhão de prêmios. Deposite seu cupom em uma das urnas nos terminais e shoppings da cidade. Venha comemorar o dia 1º de maio na Festa do Trabalhador de Aparecida. Realização TV Serra Dourada e 99,5 FM. Apoio Prefeitura de Aparecida.
ficou muito mais fácil ter acesso à marca líder do Brasil em lubrificantes. A Petroforte cresceu e agora é distribuidora exclusiva Lubrax. Em Goiás, no Distrito Federal e Tocantins. É a alta qualidade da Lubrax junto com toda a experiência da Petroforte. Afinal, são 15 anos correndo atrás para você sair sempre na frente. Petroforte, a força que acelera o Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Linguiças Paulista, com você nos melhores momentos. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisar. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo. A crescente oferta de animais prontos para o abate, ela foi responsável por mais um reajuste no mercado físico do boi. Isso lá no estado de São Paulo. E a média da comercialização de um boi comum para o mercado brasileiro recuou para R$ 312,20 a arroba. Isso valor médio. Enquanto a média do boi China para exportação recuou para R$ 335 para a arroba. Já na B3, na Bolsa, os movimentos foram de desvalorização para o mercado futuro e o contrato com vencimento para maio encerrou o dia cotado em R$ 321,90 por arroba. E devido ao último feriado aí de quinta-feira, as negociações no mercado atacadista de São Paulo foram antecipadas. No entanto, os valores dos principais cortes seguem firmes e sem reajustes, mas com possibilidade de alterações nos próximos dias. E agora vamos comentar um pouquinho sobre o mercado do trigo. As condições climáticas favoráveis nas principais áreas de cultivo do trigo, lá na Índia, leva aquele país a ter uma colheita recorde de 110 milhões de toneladas. E eles plantaram numa área de 30 milhões e 900 mil hectares, que foram plantados no ano comercial, que será plantado no ano comercial 2022-2023. Em comparação com a safra atual agora, 2021-2022, com 109 milhões e 600 mil toneladas em 31 milhões de hectares agora nessa safra. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, interrompendo o fornecimento mundial de trigo da região do Mar Negro, a Índia também está pronta para exportações recordes. Rússia e Ucrânia combinam cerca de 29% das exportações mundiais de trigo. O New Delhi Post, o jornal lá da Índia, prevê exportações de trigo para o ano de comercialização 2022-2023 da ordem de 10 milhões de toneladas com preços competitivos contínuos na região e suprimentos domésticos suficientes. Apoiado em colheitas recordes, grandes ações do governo liquidadas a preços subsidiados no mercado doméstico e vendo firmes preços globais de trigo. A Índia está emergindo rapidamente como um grande exportador de trigo naquela região. E agora eu vou conversar com o Antônio Coutinho. O Antônio Coutinho ele é gerente de produtos da Vetoquinol, saúde animal, de Grande Animais. E nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, principalmente, é claro,
para você que é produtor de leite. Nós vamos falar sobre mastite. A mastite é uma doença que pode provocar perdas de até 14 milhões de litros de leite. E ela é traiçoeira. E ela tem de ser tratada com muito cuidado. Antônio Coutinho, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, né? E um tema, vamos dizer assim, atualíssimo, né? Que é mastite. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um tema sempre atual, né? Principalmente nos rebanhos leiteiros. A mastite ela é uma das doenças que causa mais prejuízo na atividade. Tem que ser tratada e cuidada da forma adequada. Quer dizer, a mastite, de maneira geral, se a gente parar para pensar, ela é mais provocada pelo homem do que realmente acontece ali no local onde está o animal, né? Claro que se uma vaca tiver mastite e uma outra também está sujeita a pegar, a ser infectada pela doença. Mas, de maneira geral, é o homem que transmite de uma para outra, né? De maneira geral. Pois é, exato. Na verdade, existem várias formas de transmissão. Uma delas é realmente pela mão humana, né? Ali na hora de fazer a troca das teteiras ou fazendo ali a manipulação no ambiente de ordenha. Essa é uma das formas de transmissão. A outra forma de transmissão, que também é muito comum, é o ambiente onde esse animal está alojado, né? Então, procurar sempre, na medida do possível, se esse animal estiver alojado em algum lugar que tem ali uma cama, etc., fazer a limpeza frequente. É um ambiente de limpeza. Nós estamos tratando de alimentos, né? E a mastite, ela é uma doença que acomete a glândula mamária. Então, esse ambiente, a vaca, na pré-ordenha, antes dela entrar para a ordenha, quando ela fica ali com os outros animais, normalmente ela tem um hábito de deitar, ou mesmo que ela não deite, ela fica junto com com as outras vacas ali, esperando o momento da ordenha. Então esse momento ele é assim crucial para a transmissibilidade ali da mastite. Então é um momento que tem que se tomar cuidado com o ambiente, e depois que ela entrou para a sala de ordenha, tomar todos os cuidados ali, Antônio, com a limpeza desse teto, fazer uma limpeza que a gente fala pré-dipping, né? Fazer uma limpeza antes da ordenha. Existem produtos aí para justamente limpar aquele ambiente onde vai ser colocada ali a teteira, fazer a ordenha da forma adequada e depois que terminar essa ordenha, fazer um pós-dipping, que é uma limpeza também do teto após a ordenha. E um ponto importante, né? Para você poder saber se aquela vaca ela está com algum tipo de doença ali, uma mastite, normalmente nos primeiros jatos, né? Essa vaca ela acaba dando alguns sintomas, mas os primeiros jatos são cruciais. A gente fala o teste ali da caneca preta, que é onde você percebe se tem algum grumo no leite, aquele leite que fica ali mais grosso. Ali já é um sinal de alerta que aquela vaca pode estar com uma mastite. E aí essa vaca ela tem que ser separada, porque um teto pode estar acometido, os outros não. Mas, de toda forma, essa vaca ela já tem que sair do ambiente de ordenha e ser tratada da forma adequada. Agora, Antônio, nós temos aí dois tipos de mastite, né? A clínica e a subclínica. Uma que a gente vê e outra que a gente não vê. Quer dizer, o vaqueiro, o ordenhador, o dono da fazenda tem que ter assim um olho bem clínico, né? Exatamente, bom ponto que você colocou. Nós temos os dois tipos de mastite, né? Então, a subclínica, que é a que aparece em maior quantidade e que é aquela que você não percebe e como você disse no começo, né? É o cuidado que a gente tem que ter com o ambiente, com a manipulação desse animal, da teteira, a manipulação que você vai fazer ali no teto do animal, porque se você trabalha com vários animais ali ao
ao mesmo tempo, é lógico que existe uma possibilidade de transmitir, uma vaca transmitir para outra pela manipulação que é feita ali no momento da ordenha. Então, essa subclínica é que você consegue perceber na caneca ali de fundo preto, os primeiros jatos ali já detectam se esse animal está ou não, ou pode estar ou não com mastite. Formou grumo, né? É um sinal de alerta, um grumo com um pouco de sangue já piorou um pouco mais a situação. E a mastite clínica já aparece em casos menores, mas ela também já aparece em casos mais severos, onde esse animal tem que ser tratado de forma imediata com antibióticos, né, de rápido resultado, para que esse animal possa rapidamente ser curado, né, e voltar à produção normal ali do... E pensando, né, a mastite hoje, né, para vocês terem uma ideia, ela causa aí 40%, ela comete 40% dos rebanhos. Então, você imagina aí um pecuarista que tem 100 animais, 40 podem ter ou tem mastite, né? Nós estamos falando aí de R$2 mais ou menos o preço do litro do leite. Se essa vaca produzir em média aí de 15 a 20 litros por dia, nós estamos falando de um prejuízo aí de 400, 500 litros, ou seja, mais de R$1.000 de prejuízo por dia. Então, assim, é um prejuízo grande e tem que se tomar os cuidados para reduzir cada vez mais os níveis de mastite. Então, existem vários testes que podem ser feitos e testes simples, como eu disse há pouco, né? O teste da caneca ali de fundo preto, que você já percebe e já separa essa vaca ali para poder ser tratada. E tem também o CMT, né? Exatamente, tem o CMT, exatamente, que aí você pode enviar o teste, né, para um laboratório de qualidade para se fazer a avaliação e se detectar se aquele animal está ou não com uma mastite. E se tiver, tomar as devidas precauções e medicamentos ali, normalmente antibióticos de rápido resultado, anti-inflamatório, ou se tiver num caso mais grave, então antibiótico com anti-inflamatório, se possível, para poder realmente resolver o problema de forma rápida. Bom, Antônio, nós já estamos com o tempo assim bem estouradinho, agora bem rapidinho. A Vetoquinol tem um programa para mastite? Tem sim, então, muito obrigado pela pergunta. Tem. Hoje nós temos uma linha de produtos para rebanhos leiteiros, né? Então, antibióticos, anti-inflamatórios, endectocidas, né? Ou seja, vermífugos. Alguns deles tem carência zero, ou seja, você pode fazer a aplicação em vacas em produção. Isso é uma grande vantagem, porque a gente está falando em segurança alimentar. Então, e tem a nossa equipe capacitada e treinada nas regiões leiteiras do Brasil, que podem atender os pecuaristas de forma adequada e dando a recomendação correta. Falou. Antônio Coutinho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esse tema é muito recorrente, é um tema que não se esgota nunca. Pode ter certeza que nós vamos trazê-lo mais vezes aqui para discutir mais sobre a cadeia produtiva do leite. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo e nós estamos aqui à sua disposição, ok? Obrigado. Ok, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição a hora que for necessário. Um abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: foco e simplicidade. Quando você chegar lá, conseguirá mover montanhas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.